Olá, aqui é o professor Marco Aurélio, CEPMG Castelo Branco, Trindade. Vamos para mais uma aula de física e nós vamos começar essa aula de física, né? Nós estamos estudando eletricidade, resolvendo os exercícios da terceira semana de abril, no dia 16 do 4. Um dos exercícios era esse V1 aqui, ó. Diz o seguinte: em um ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem intensidade 3,6 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Uma carga pontiforme de 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, colocada nesse ponto, sofre a ação de uma força elétrica. Calcule a intensidade dessa força. O que é que eu preciso fazer aqui? Olha bem, ele falou que tem um campo elétrico, deu o valor dele, deu o valor da carga que é colocada nesse ponto, então ela não é a carga que está originando o campo elétrico, mas está testando o campo elétrico e eu quero saber qual que é a força elétrica. Então é só usar essa fórmula aí, ó, E igual a F sobre Q. Foi dado então o campo elétrico e a carga e eu quero saber o valor do F. Vamos fazer uma substituição? Aqui o valor do E, 3,6 vezes 10 a terceira, e o valor da carga é 1 vezes 10 a menos 5. Eu quero saber o valor do F. Agora é só passar multiplicando, né? 1 vezes 3,6 não muda nada, 3,6. 10 a menos 5 vezes 10 a terceira, conserva a base, soma os expoentes, no caso vai subtrair, né? 3 menos 5, menos 2. Prontinho, então. A força F que atua nessa carga aí, nesse ponto agora, essa carga, nesse ponto aí, 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Era uma questão tranquila, né? Tranquilona. Outro, outro problema que também apareceu aí, né, que eu coloquei para vocês. Uma partícula eletrizada com carga Q é colocada num ponto P de um campo elétrico. A força elétrica F que age em Q tem o mesmo sentido do vetor campo elétrico E em P. Qual o sinal de Q? Substituindo a partícula por outra carga menos Q, o que ocorre com os sentidos de E e da força elétrica que passa a agir nessa nova partícula? Bom, a primeira coisa então, eu preciso saber qual que é o sinal de Q do jeito que está aqui nessa figura, certinho? Nessa figura aí, ó, está aqui um ponto P e uma carga Q nesse ponto P. Está aqui a força F e o E, os dois com a mesma direção e sentido, inclusive está falando aqui, mesma direção e o mesmo sentido, o aqui do E e do F. Se E e F têm a mesma direção e o mesmo sentido, é porque essa carga que foi colocada aqui, ela tem uma carga positiva, ela é positiva. Quando a carga for negativa, F e E terão sentidos opostos. Quando ela é positiva, E e F têm o mesmo sentido. Então, nesse caso aí, está fácil. Pela figura, né? F e E possuem a mesma direção e sentido, então Q é positiva. Prontinho, está resolvida a primeira. Agora, e se a carga fosse negativa? Campo elétrico não depende da carga de teste, então o mesmo não muda de sentido. Mas a força elétrica terá sentido oposto a ela. Lembra do que eu falei? Se a carga for negativa, o E e o F não são opostos. A carga de teste agora é negativa. Se ela é negativa, esses dois camaradas são opostos. Se o E não depende da carga de teste, o E continua sendo da esquerda para a direita, então o F vai ser da direita para a esquerda. Serão opostos. Esse aqui é a nossa resposta. Certinho? Tá certinho, então? O que ocorre com os sentidos de E e da força elétrica? O E não muda e a força elétrica fica da direita para a esquerda. Beleza? É isso aí, então. Aí, eu coloquei até uma figura aqui, para a gente não ter dúvida sobre o que acontece. Olha o E, continua com a mesma direção e o mesmo sentido. Mas a força, se a carga for negativa, mudou o seu sentido. Carga positiva, mesmos sentidos E e F. Carga negativa, sentidos opostos. Lembre-se, o E não depende jamais da carga de teste. Ok? Bom, nós precisamos agora ir um pouquinho mais para frente. Nós precisamos saber como é que eu posso calcular o campo elétrico se eu souber a carga, né, o valor da carga que dá origem a esse campo elétrico. Isso vai ser importante para nós e é fácil entender como é que isso funciona. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, E igual a F sobre Q, que nós acabamos de utilizar,
tem jeito de calcular o campo elétrico produzido pela carga central. Observe que essa fórmula aqui eu utilizo quando eu sei quanto que vale a carga de teste e a força que age nessa carga de teste. Mas para mim encontrar o campo elétrico quando eu tenho a carga central é fácil. Basta eu substituir esse F aqui por aquela fórmula da força elétrica que nós já estávamos estudando. F é K, Q1, Q2, D ao quadrado. A primeira carga é a carga central, é a que dá origem ao campo elétrico. E a carga Q2 é a carga de teste. Se eu substituir o F, então, por essa fórmula aqui, e substituindo o Q1 por Q e o Q2 por Q minúsculo, olha como é que vai ficar. É igual a F sobre Q, aí substituir Q1 e o Q2 aqui. Esse Q minúsculo com esse Q minúsculo aí é a carga de teste, eu posso cortá-la. Olha como é que ficou a fórmula. Campo elétrico é K, Q maiúsculo, carga que dá origem ao campo elétrico, dividido por D ao quadrado. É um vetor, né? Observe, aqui agora eu estou usando a carga central. Nessa fórmula aqui, eu utilizava a carga de teste. Essa é a diferença, esse é o detalhe para mim saber qual fórmula que eu vou usar. E aí vem uma coisa muito interessante nessa fórmula aí. Ó. Fica claro nessa fórmula aqui que o campo elétrico, igual eu estava falando agora nos exercícios passados, ó, o campo elétrico ele não depende da carga de teste. O campo elétrico depende única e exclusivamente da carga central. Então, tanto faz ter uma carga de teste ali para comprovar o campo elétrico ou não, tem jeito de eu calcular o campo elétrico através dessa fórmula aqui. Ó. K, Q, carga central, D ao quadrado. A qualquer distância dessa carga central, eu calculo o campo elétrico, independente de ter ou não a carga de teste ali. Ok? Bom, campo elétrico é um vetor. Calcular o módulo dele nós já aprendemos agora como é que fazer. Mas e a direção e o sentido, né, de E? Como é que eu faço para encontrá-lo? Existem duas possibilidades, né? Primeiro, nós podemos ter uma carga positiva criando o campo elétrico ou uma carga negativa. Se nós tivermos uma carga central positiva, como é que vai ser a direção e o sentido de E? Vamos imaginar uma carga positiva, então, dando origem ao campo elétrico. Aí, o campo elétrico está delimitado aí por esse pontilhado aí. Vamos colocar uma carga, uma outra carga qualquer, né, de teste dentro desse campo elétrico aí. Uma carga positiva, né, Q1, que eu coloquei aqui. É claro que essas duas cargas se repelem. Então, me interessa o que está acontecendo aqui nessa carga de teste. Ela está sendo repelida para cá. Nós dizemos que essa força aqui é uma força radial para fora, né? É uma força de repulsão. Elas se repelem porque os sinais são iguais. Mas nós vimos que se o sinal de uma carga de teste, né, o Q minúsculo, for positivo, tanto a força quanto o campo elétrico vão possuir o mesmo sentido. Então, olha como é que vai ser o campo elétrico bem aqui. Olha aí como é que ele é. Ele agora também tem o mesmo sentido de F1, ele é radial para fora, e nós chamamos esse tipo de campo elétrico de afastamento. Afastamento. Você viu isso? Carga central positiva. Se eu colocar uma carga de teste positiva dentro desse campo, vai aparecer um campo elétrico, então, de afastamento, radial para fora. Tá certo? E se eu, por um acaso, colocar uma carga negativa? Se eu colocar uma carga negativa, olha como é que aparece agora a força elétrica. A força elétrica é de atração, porque os sinais são opostos. Mas quando a carga de teste é negativa, a força elétrica e o campo elétrico não têm sentidos opostos. Então, olha como é que aparece o campo elétrico. O campo elétrico agora é oposto ao F2, então ele é radial para fora. Continua sendo de afastamento. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. A força depende dos sinais das duas cargas, central e de teste. Cargas de mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Mas o campo elétrico, se a carga de teste for positiva ou negativa, não importa muito. O campo elétrico vai ser sempre radial para fora de afastamento. Então não importa qual é a carga que eu colocar aqui dentro desse campo elétrico, se ela é positiva ou negativa. O campo elétrico sempre será de afastamento. Deixa eu colocar então uma outra carga aqui. Aí, vou colocar uma carga aqui. Ó. Não importa se ela é positiva ou negativa. Como é que vai ser o campo elétrico? Afastamento. Deixa eu colocar outra carga. Afastamento. Deixa eu colocar outra carga em algum lugar aqui. Também é de afastamento.
Então eu posso colocar qualquer quantidade de carga dentro desse campo elétrico aqui, ó, que ele será de afastamento, porque a carga central é positiva. Ela não depende das cargas de teste, não depende da carga que eu colocar aqui. Na verdade, colocando ou não alguma carga aqui, o campo elétrico vai ser sempre de afastamento. Conclusão: carga central positiva produz sempre campo elétrico de afastamento. Tranquilo? E se por um acaso o campo elétrico agora for produzido por uma carga negativa? Vamos colocar uma carga negativa aqui. Está aqui o campo elétrico que ela produz. Vamos colocar uma outra carga aqui, que é a carga de teste. Observe que quando eu coloco uma carga aqui, essa outra carga também produz um campo elétrico, mas só está me interessando o campo elétrico produzido pela carga central, né? Então eu vou colocar uma carga qualquer aqui, uma carga Q1, positiva. Bom, cargas de sinais diferentes se atraem, né? Então a força elétrica é de atração. Mas espera aí, a carga de teste não é positiva? Se ela é positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Então olha como é que aparece o campo elétrico. Também é radial para dentro. Nós chamamos esse campo elétrico, né, de vermelho aqui, radial para dentro, de campo elétrico de aproximação. Certinho? Vamos colocar uma outra carga aqui. Eu coloquei uma carga positiva, eu vou colocar uma carga negativa aqui. Coloquei uma carga negativa. A força elétrica agora é de repulsão. Mas espera aí, carga negativa, força elétrica e campo elétrico são opostos, né? Então vai aparecer um campo elétrico oposto a essa força aqui. Olha lá como é que ele apareceu. Ele é oposto a essa força F aqui. Mas espera aí, quando eu coloco uma carga de teste, o campo elétrico é de aproximação. Quando eu coloco uma carga de teste negativa, o campo elétrico continua sendo de aproximação. Quer dizer, então, que o campo elétrico não depende do sinal da carga de teste. Ele só depende do sinal da carga central negativa aqui. Ó. Campo elétrico de aproximação. Então, se eu pegar uma outra carga e colocar em qualquer lugar aqui desse campo elétrico, bem aqui, olha como é que vai ser esse campo. Aproximação. Mais um. Aproximação. Mais um. Vou colocar mais uma carga bem aqui. Aproximação. Então, mesmo que eu não coloque carga nenhuma aqui dentro, o campo elétrico vai ser sempre de aproximação. Conclusão: carga central negativa produz sempre campo elétrico de aproximação. Só para relembrar: carga central positiva, campo elétrico de afastamento. Carga central negativa, campo elétrico de aproximação. Não depende de eu colocar uma carga lá. Campo elétrico depende sempre, única e exclusivamente, da carga central. Positivo, afastamento. Negativo, aproximação. Certinho? Bom, geometricamente, como é que eu faço isso? Se for uma carga, por exemplo, uma carga positiva, como é que eu represento geometricamente um campo elétrico de afastamento de uma carga positiva? Aqui. Essa carga aqui é positiva. Como é que eu sei? Uai, porque as linhas de campo estão saindo dessa carga aí, ó, saindo radialmente. Campo elétrico de afastamento. Aí, afastamento. Certinho? Olha essa outra aqui. Agora as linhas de campo estão chegando mais próximas, né? Radialmente dessa carga aqui. Então, essa carga aqui é negativa e esse campo elétrico aqui, ó, é de aproximação. Elas vão se aproximando dessa carga central aqui. Campo elétrico, então, de aproximação. Tanto no campo elétrico de afastamento quanto na carga de aproximação, você pode ver que essas linhas aqui, ó, isso aqui são linhas, né? Linhas de campo ou linhas de força, né? Tanto faz. Linhas de campo, linhas de força. Eu coloquei algumas aqui, são infinitas, né? Tem várias. Mas essas linhas de campo têm duas propriedades importantíssimas. Qual é a primeira? Elas nunca se cruzam, nunca. Duas linhas nunca vão se cruzar. E mais para frente nós vamos entender, inclusive, por que, que elas não podem se cruzar. Mas se você observar bem, tem regiões onde essas linhas de campo estão mais próximas e tem regiões onde essas linhas de campo estão mais afastadas, né? Vamos escrever aqui, né, a primeira propriedade e vamos escrever agora a segunda também. Primeira, duas linhas de campo nunca se cruzam, foi o que nós falamos. Segunda, quanto mais próximas duas ou mais linhas de campo, maior é o módulo do campo elétrico. Quer dizer, então, que se elas estiverem mais próximas, maior é o módulo, né, o valor do campo elétrico. E se elas estiverem mais afastadas? Então vai ser menor. Então vamos imaginar aqui, ó, nessa primeira aqui. Ó, imagina um pontinho bem aqui assim.
bem aqui tem um campo elétrico. Um ponto bem aqui assim vai ter um outro campo elétrico com um módulo maior. Estou pensando só no módulo, tá? Por que eu sei que é maior? Porque ele está mais próximo dessas linhas aqui. Aqui ele está mais afastado. Quanto mais afastadas as linhas de campo, menor é o módulo do campo. Quanto mais próximas as duas linhas de campo, maior é o módulo desse campo, tá? Qualquer lugar que eu colocar aqui, quanto mais próximas as linhas, maior é o módulo do campo elétrico. Beleza? Existem dois tipos de campo, não esquece não, afastamento e aproximação. E se eu tiver várias cargas? Se eu tiver um ponto P e várias cargas ao redor desse ponto P e eu quiser saber qual que é o campo elétrico no ponto P, vamos imaginar isso aqui? Imagina essa região aqui. Olha aqui uma carga Q1, Q2, Q3, e aqui tem várias outras, né? Q4, Q5, até Qn. Cada uma dessas cargas aqui, ó, está ajudando a produzir, né? Está influenciando esse ponto P aqui, para produzir um campo elétrico aqui nesse ponto P. A carga Q1 vai produzir um campo, a carga Q2 vai produzir outro, Q3 outro, Q4, até Qn vai produzir um outro campo elétrico aqui em P. Esse campo elétrico que cada um produz depende do sinal de Q1, né? Depende do sinal, depende do valor dessa carga. Bom, mas pelo sinal, se ela for positiva, vai ser de afastamento. Se for negativa, vai ser de aproximação. Mas cada uma dessas cargas vai produzir um campo elétrico desse, afastamento ou aproximação. No ponto P, como é que eu vou descobrir o campo elétrico resultante? Basta eu somar os campos elétricos de todas essas cargas aqui, mas não é uma soma comum, é uma soma vetorial. Olha como é que eu represento isso. Campo elétrico resultante no ponto P é, né, o vetor, né, o resultante vetorial. É o campo elétrico, né, vetorial produzido por Q1, mais o produzido por Q2, mais o produzido por Q3, Q4, Q5, até a última carga. Soma vetorial. Depende da direção e do sentido. Então, eu preciso saber os sinais para saber se é de afastamento, de aproximação, para depois fazer, né, essa continha aqui, né, para me encontrar o campo elétrico resultante em P. Nós vamos ver isso em alguns exercícios aí para frente, certinho? Bom, vamos ver então um exemplo, começar de forma tranquila aqui. Olha só essa pergunta aqui. Determine a intensidade, direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga pontiforme Q, essa é a carga central, então. Campo elétrico gerado, carga central, então. 1 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6, não esquece não. O meio é o vácuo, cuja constante é 9 vezes 10 a nona, newtons, metro quadrado, coulomb quadrado, tudo no sistema internacional, ainda bem. Determine em seguida, quer dizer, depois disso, a intensidade da força elétrica que atua em carga agora de teste, 10 elevado a menos 7 coulomb, colocada em P1. Primeira coisa é calcular o campo elétrico que Q1 gera, né, em P1 e P2. Observa que a única diferença entre os dois aqui são as distâncias, né? E é claro, né, a posição do ponto P1 também, né? P1 está numa vertical com essa carga aqui, é 3 centímetros. E o P2 está na horizontal, a 10 centímetros, né? O que eu vou ter que fazer? Cálculo 1 e depois eu calculo o outro separadamente. Lembre-se, a carga central que está produzindo é 1 microcoulomb, 6 centímetros, 10 centímetros. Bom, vamos lá então. Vamos começar então com o P1. Mas P1, P2, qualquer ponto aí não importa, né? O módulo é dado por essa fórmula aqui. KQD ao quadrado. Em P1 a fórmula vai ficar assim, ó. É 1, o K é 9 vezes 10 a nona, a carga é 1 microcoulomb, o micro é 10 a menos 6 e a distância é 3 centímetros. Vou ter que passar para metros, né? Aí, 9 vezes 10 a nona, 1 vezes 10 a menos 6, esse aqui é o micro, 3 centímetros, passei para metros. Multipliquei por 10 a menos 2 ao quadrado da fórmula. 9 vezes 1 dá 9. 10 a nona vezes 10 a menos 6 conserva a base e subtrai, né, no caso, né, 9 menos 6, né, os expoentes, 9 menos 6 dá 3. E aqui 3 ao quadrado dá 9, potência de uma potência conserva a base, multiplica os expoentes, né, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Olha como é que ficou. 9, 10 a terceira, 9, 10 a menos 4. 9 por 9 dá 1, base 10, agora é divisão, conserva a base e subtrai, né? 3 menos o menos 4. 3 mais 4, 7. 1 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. Está aí o módulo do campo elétrico gerado em P1.
Só que não é só o modo, eu quero a direção e o sentido também, né? Vamos representar aqui o P1? Aqui o P1. Olha o campo elétrico aqui, ele é para cima. A carga elétrica não estava aqui embaixo, então o campo elétrico tem que ser para cima. Como é que eu sei? Ué, é fácil. Ué. A carga central é positiva. Campo elétrico de afastamento. Então a direção é vertical e o sentido é de baixo para cima. Aí, direção vertical, sentido de baixo para cima. Então foi fácil. E em P2? Vou usar a fórmula de novo. O que vai mudar para essa aqui? Só a distância que muda. A distância agora é 10 centímetros. Então, no lugar do 3 vai ser um 10. Olha lá. 9 vezes 1 dá 9, vezes 10 é a terceira, vai dar o mesmo resultado aqui de cima. Aqui vai ficar 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4. Né? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Aí, podia ter feito a conta aqui, né? Bases iguais, mas vou fazer tudo de uma vez aqui agora. O 9 vai repetir. O 10 eu vou conservar as bases. Esse aqui menos esses dois aqui de baixo, né? 3 menos 2 dá 1. 1 menos o menos 4 dá 1 mais 4, 5. Então vai ficar 9 vezes 10 a quinta, newtons por coulomb. Prontinho. Mas lá no ponto P2, né? Falta a direção e o sentido, né? Ele estava na horizontal com a carga, né? A carga central é positiva. Olha lá como é que é o campo elétrico agora. A carga estava à esquerda do ponto P2. Aqui o campo elétrico aqui. Ele é de afastamento, a carga central é positiva. Então a direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Prontinho, está resolvido essa primeira parte aí. Eu ainda quero saber qual é a força elétrica que atua naquela carga, né, 10 a menos 7 coulomb, quando ela for colocada aqui, ó, nesse ponto P1 aqui. Ó. Se eu colocar uma carga aqui de 10 a menos 7, como é que vai ser a força elétrica? Vamos ver como é que vai ser? Bom, campo elétrico é força dividido por carga. Por que eu estou usando essa forma? Porque agora ele falou em carga de teste. Falou em carga de teste. O E1 eu calculei, não calculei? O E1 é 1 vezes 10 a sétima. Já a carga ele também falou que é 10 a menos 7. Vamos substituir? 1 vezes 10 a sétima, 10 a menos 7. Esse 10 a menos 7 está dividindo, vai passar agora multiplicando. Então vai ficar 1, 10 a sétima vezes 10 a menos 7, conserva a base, soma os expoentes. Né? Vai subtrair porque os sinais são diferentes. Né? 7 menos 7 dá 0. E todo número elevado a zero, com exceção do zero, né? Dá 1, não dá? Então, o F1 é 1. 1 newton. Bom, então, esse aqui foi bem tranquilo. Né? Quando eu sei o campo elétrico e a carga, calcular a força é tranquilo. Você pode observar que quando eu substituo os valores numéricos aqui, eu tiro sempre a setinha de vetor. Tá? Esquece disso aí não. Beleza? Mais um probleminha. Nos pontos A e B, separados pela distância B igual a 3 metros, fixam-se cargas elétricas pontiformes. A primeira, que é a 8 microcoulomb, e a segunda, QB 2 microcoulomb. Não esquece que o micro é 10 a menos 6, tá? Nessa ordem aí. Determine um ponto onde o vetor campo elétrico resultante é nulo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Peraí. Tem uma distância de 3 metros. Nas duas extremidades, né, dessa distância de 3 metros aí, tem uma carga, uma de 8 microcoulomb e outra de 2. Eu quero saber em qual lugar dessa reta aí o campo elétrico resultante é nulo. Claro que vai ter que ser entre as duas cargas, né? Porque as duas cargas não são positivas. As duas estão criando um campo elétrico de afastamento. Uma tem, num ponto qualquer aí, tem um vetor num sentido e da outra carga no sentido oposto. Então eu vou ter que imaginar essa figura aí. Vamos imaginar uma figura aí, como é que pode ser isso aí? Vamos, porque senão fica meio complicado, né? Aqui. Olha aqui, essa distância de 3 metros. Está aqui a carga QA, que é de 8 microcoulomb. Está aqui a carga QB, que é de 2 microcoulomb. Tem um ponto P aqui, e eu já até escrevi aqui, ó, ele deve estar mais próximo de B. Por quê? Porque o B é menor, né? E o A, QB é menor, que A é maior, né? Então o campo elétrico aqui que A produz é maior. Então deve ter um ponto aqui nessa reta aqui, onde o campo elétrico é nulo. Com certeza deve ter. Não podia ser de fora aqui, não. Porque campo elétrico é vetor. Aí se eu fizer a soma vetorial de dois vetores, né, a única maneira deles se anular é se estiverem em mesma direção em sentidos opostos, senão não tem jeito não. Então tem um ponto bem aqui que tem um campo elétrico produzido por QA e um outro campo elétrico produzido por QB. Eu vou descobrir que distância que é essa aqui, ó, x. Distância até QA, né?
Podia ser o x de k, né? A distância de P até QB. Vou descobrir essa distância aqui, ó, x, tá? Vamos ver primeiro os campos elétricos, né, que QA e QB produzem aí. Ó. QA está produzindo um campo elétrico de afastamento, então é para lá. QB também está produzindo um campo elétrico de afastamento, sentido oposto. Prontinho. Esse é A e esse é B, eles precisam ser iguais para o campo elétrico ser nulo aqui no ponto P. Vamos escrever isso então? Olha lá, é A igual a EB. Fórmula do campo elétrico, KQD ao quadrado. Aí, KQD ao quadrado. Aqui é o A, aqui é o B. O K eu posso cortar. O QA é 8 microcoulomb. Eu não preciso me preocupar com esse micro, porque tem micro dos dois lados, vai acabar cortando também. O QA é 8, QB é 2. As distâncias, vamos dar uma olhada na figura de novo. Olha as distâncias. Distância de QA até P, x. E a distância de QB até o ponto P? 3 menos x, certo? Distância de A até P, x. Distância de QB até P, 3 menos x. Vamos lá, então. Vamos substituir esses valores aí. Ó. Cortei os K, substituí. Ó. QA é 8, QB é 2. Não precisa do micro, porque corta. Distância do ponto A até P, QA, né, até P é x. E de QB até P, 3 menos x. Posso simplificar o 2 e o 8? Posso. Vai ficar 1 aqui e 4 ali, né? Vamos simplificar. 1 e 4. Já aproveita e tira a raiz quadrada dos dois lados. Se eu não tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai dar uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem dois resultados, né? Mas se eu extrair as raízes quadradas aqui, vamos ver como é que vai ficar? Agora a gente comenta das duas raízes. Raiz quadrada de 4 é 2, de x ao quadrado é x, de 1 é 1, de 3 menos x ao quadrado é 3 menos x. Aqui, vamos multiplicar cruzado? X vezes 1 dá x, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos x dá menos 2x. Passo 2x para lá, vai positivo. X mais 2x, 3x. 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 2 metros. Você viu? Eu só descobri uma solução. Mas se eu tivesse multiplicado cruzado aqui sem extrair a raiz, né, eu teria encontrado duas soluções. É porque essa outra segunda solução ela não serve. Ela deve estar fora daquela reta entre as duas cargas. Certeza, certeza. Você pode até testar, né? Entre as duas cargas a distância é 3 metros. Ou vai dar um resultado negativo, a segunda raiz, ou vai dar um resultado maior do que 3 metros. E, portanto, esse outro ponto, esse segundo ponto, ele não vai servir para nós. Dessa maneira aqui, eu sempre vou direto no resultado. Não preciso resolver a equação do segundo grau, não, tá? Mas se você quiser resolver, através de uma fórmula do segundo grau, encontrar as duas raízes, essa segunda vai ser cortada. Só existe um ponto onde dá certo o campo elétrico ser nulo. Tá tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido, e eu tenho certeza que vocês entenderam. Vocês têm boa cabeça. O Enem está aí esperando vocês, vocês vão se dar bem. Bons estudos para vocês, hein? Deus abençoe.